assim, o pessoal que tá sem faculdade, né? Eu acredito que precisa mostrar de forma mais clara e de forma mais profissional aquilo que conhece. Então, existe uma desvantagem em não ter a faculdade de computação e você ter a faculdade e você não ter? Existe. Existe uma desvantagem? Existe. Quero ser bem claro, existe uma desvantagem. Quem fez computação passou 3, 4, 5 anos estudando a área, estudando várias coisas relacionadas à área, às vezes um pouco de matemática, e aí você tem várias disciplinas, sistemas operacionais, compiladores e tal. Até por uma questão legal também, se a pessoa pretende, por exemplo, Estagiar, começar por um estágio, ela isso. precisa ter uma faculdade, Precisa né? ter uma Seria uma barreira. faculdade. Não é uma barreira para você entrar como um efetivo, Sim. mas para, por exemplo, se você quiser começar ou participar de processo como estágio, seria sim uma barreira você não ter faculdade, né? No momento que você tem uma desvantagem competitiva, você tem que criar vantagens na hora de se vender no mercado, né? Teve um episódio que a gente falou assim, um fulano de tal colocou no currículo, tinha lá o objetivo no currículo, né? E aí o cara colocou, tinha lá escrito, coloque aqui um bom objetivo claro e tal, né? Aí alguém colocou um comentário, mas é para colocar o É objetivo no obrigado a currículo? colocar? Diz a boa prática que não é obrigado colocar o objetivo. A gente não está A gente falando não falou disso. a gente não está falando que é para você colocar ou não colocar o objetivo no currículo. Se os recrutadores que estão por dentro estão dizendo que não é para colocar, não coloque. Mas o que você não pode colocar é colocar um objetivo dizendo, coloque aqui um objetivo claro, ou seja, você não teve nenhum cuidado, porque o problema, a questão não é colocar o objetivo ou não, é a falta de cuidado que as pessoas têm para se vender ou para se apresentar para as pessoas. O cara vem de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, apresenta o trabalho de uma forma sem cuidado, para não dizer de uma forma porca, né? De qualquer jeito, tudo é fora do canto. Então, se você tem uma desvantagem, seja de idade, a idade avançada é uma desvantagem sim. Né? Ou seja, você ter 32 anos é mais fácil transicionar do que quem tem 38? Sim, é uma desvantagem. Você tem 6 anos a menos aí para fazer a transição e talvez com 38 você já seja um programador com 4 anos de experiência. Ou seja, você tem um cara de 38 anos com 4 anos de experiência e um cara de 38 que não tem nenhuma experiência. Existe uma desvantagem temporal, mas você tem como compensar e em nenhum momento a gente está dizendo que isso é uma barreira intransponível para você chegar lá. Então, sempre que você tem uma desvantagem, você tem que compensar isso com vantagens, com você de forma deliberada, colocando estrategicamente a forma de você se apresentar. Você pensa nas coisas. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você entende que tipo de cultura tem a empresa, que tipo de tecnologia aquela empresa usa. Eu já dei um exemplo muitas vezes, muito provavelmente quem está assistindo esse episódio talvez não assistiu. Eu tive um colega que foi para uma entrevista de emprego, ele estudou a empresa, baixou os sistemas da empresa, replicou em casa, fez uma cópia do sistema lá, da interface gráfica do sistema da empresa, melhorou alguns problemas que tinham lá, inclusive acessou a API da empresa, que não era para estar aberta, e ele conseguiu, achou uma falha de segurança, e a galera, quando chegou na entrevista, quando foram começar a entrevista... O problema aí foi que demitiram o outro, né? Demitiram o outro. Não demitiram o outro, não. Mas quando foi começar a entrevista, o cara que estava numa situação de vulnerabilidade, porque ele não sabia quais eram as perguntas a serem feitas, ele disse assim, eu posso apresentar para vocês um produto que eu fiz? Aí o pessoal, claro. Quando ele abriu a tela e mostrou que ele fez uma réplica da cópia do aplicativo da empresa, né? Ele fez algumas telas, não o sistema todo. E aí ele disse assim, mas tu tá usando esses dados da onde? Ele, não, tô usando da API de vocês. Mas como assim, se essa API era fechada? Pois é, mas dá para acessar, entendeu? Cara, os caras desmontaram ali e toda a entrevista foi em cima do que o cara tinha feito.
Ou seja, ele virou a mesa da entrevista e a entrevista passou a ser feita em cima de algo que ele conhecia, que ele sabia as respostas porque ele tinha feito. Isso não é um baita de um diferencial? Total. Entendeu? Você não foi inteligente o suficiente para pensar estrategicamente, cara, como é que eu vou enfrentar essa entrevista? Eu vou enfrentar essa entrevista desse jeito aqui, eu vou me preparar, eu vou mostrar isso, eu vou pedir para apresentar esse projeto que eu fiz, eu vou mostrar que tem uma empresa competidora que fez um produto massa e que eu fiz aqui um estudo que eu entendo sobre o assunto. Então, isso falta nas pessoas, o cara não tem muitas vezes um senso. Você pode ir para uma empresa, você pode ser contratado por uma empresa e ter uma mentalidade de um empreendedor. Você pode ir para uma empresa e ter uma mentalidade de funcionário, que é o cara que só faz quando manda. E só reclama. E reclama, e quando manda fazer, faz, e às vezes faz reclamando, e por muitas vezes eu tive uma mentalidade de funcionário, eu entrei nas empresas, né, cara, muito empolgado, sempre empreendendo, né, fazendo novos projetos e trazendo novas tecnologias, e gravando cursos e apresentando tecnologias que não poderiam ser usadas pela empresa, mas assim, ó, o mercado está usando isso e aquilo outro, e a galera se empolgava e tinha muita discussão, porque era governo, e governo sempre é mais burocrático, mas chegou um tempo que eu me cansei de nadar e de não conseguir vencer a burocracia, e passei a ter uma mentalidade mais de, tipo, certo, mandou fazer, eu faço, às vezes não dá para fazer porque não tem a ferramenta certa para fazer, ou não tem condições, eu reclamava, mas isso é muito ruim. Se você vai num processo de aprendizado já com a mentalidade de um cara que sabe que tem algumas desvantagens, mas que para cada desvantagem você coloca e agrega umas 3 vantagens em cima, no final a balança vai ser favorável para você, porque você está entregando algo com excelência. Claro que eu não posso contratar um estagiário sem faculdade, mas quando a gente contrata pessoas efetivas, eu não estou preocupado, principalmente para a área técnica, para desenvolver, né? Eu não estou preocupado se o cara tem faculdade ou não. Entendeu? Tanto é que às vezes, assim, a gente quando pega um currículo de uma pessoa, e aí você pega um cara sem faculdade e o outro com faculdade, né? Uhum. Mas aí tu vai olhar o que tem ali de conteúdo por trás daquilo, você vai olhar o Git do cara, o que tem faculdade, sei lá, comitou 2, 3, 4 vezes no ano. Uhum. O outro cara que não tem faculdade fez 150, 200 commits no ano. Né? O contrato também acontece, né? Tudo que é jeito, né? Então, é muito uma questão da... Pessoal, né? Pessoal, e a pessoa entender que ela precisa se entender, se perceber como um empreendedor, né? Nesse processo de transição de carreira, ou não é um empreendimento? Total. É um empreendimento. Você está investindo em algo, você está investindo num negócio. Qual o negócio? É você prestar serviço para uma empresa. É CLT, não interessa, é detalhe burocrático, entendeu? O fato é que você está entrando num empreendimento. Você está empreendendo em algo que é uma jornada para você ser um programador. E se você perceber a sua jornada como um empreendedor, você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Em vez de você olhar e ficar reclamando, você vai olhar para como o cara que quer me contratar está me vendo. Como ele vai ver o que eu estou entregando. Aí você entra no GitHub. Sabe qual é uma das... Vou fazer um paralelo técnico aqui. Sabe qual é uma das grandes vantagens? Eu vou te explicar rapidamente, depois eu vou voltar para o que eu estou falando. Você pode escrever um código e depois você testa esse código. Sabe qual é o problema de você escrever um código e depois testar? É porque você já gastou 2 horas de trabalho escrevendo código e você, quando for escrever o teste, você não quer encontrar muitos problemas no código que você já gastou 2 horas de trabalho. Você não quer quebrar o código. Você quer, tipo assim, vou escrever não que isso acontece sempre, as pessoas testam direito e tal, mas você pode existe o risco de ir com essa mentalidade. Se sabotando. Se sabotar um pouco, escrever um teste não tão completo e tão testador, digamos assim, que possa quebrar o seu trabalho e você ter que refazer. Existe uma técnica
que é você escrever o teste antes, porque você escrevendo o teste antes, você está desarmado, você está completamente livre para testar tudo, e aí você testa, e obviamente, como você não fez o código ainda, tudo está quebrado, o teste não vai funcionar, e aí você começa a escrever as funcionalidades, até que você fez 30 testes, aí o primeiro ficou verde, passou. Aí você escreve mais código, aí o segundo passou, aí o terceiro passou, e aí até que no final todos os testes passam. Ou seja, você começou com mentalidade de quebrar a funcionalidade o máximo possível, estressar ela, na hora que você termina, você sabe que está cumprindo todos os requisitos e o seu código ele é muito mais robusto, tende a ser muito mais robusto do que você testar depois ou você nunca testar. Então, é a mesma coisa para um cara que está entrando na área. Se você não se vê de fora e não vê como um empresário, como um cara que vai te contratar, um recrutador, te vê como um profissional, se você não fizer essa autocrítica, você vai ficar só na posição de, tipo, ninguém me dá uma oportunidade, eu não passo. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, e aí você fica se vitimizando. Mas olha, entre no seu GitHub e pense que aquele GitHub, ó a dica de ouro aí, que é do seu inimigo. Vá lá para criticar, vá lá para tipo, meter o pau e dizer assim, cara, tem um erro de português aqui, mas eu não sou bom de escrever português. Pede para um amigo para corrigir, entendeu? Minha esposa vive corrigindo os meus textos. Eu digo, Larissa, olha aqui. Não, tá, beleza. Mas tá tudo certo, tá? E as vírgulas, tudo no canto certo? Não. E ela vai lá e me ajuda. Então, pede para uma pessoa escrever. Pede para uma pessoa que tem mais experiência para criticar. Escuta as críticas. Responde a essas críticas. E aí você vai amadurecendo. Não espera para que tu só amadureça no dia que eu tiver uma oportunidade, que eu entrar numa empresa. Não, amadurece logo. Trata as coisas de forma profissional logo. Quando tu vai para um ambiente de empresa, quanto mais quanto maior a empresa mais profissional as coisas vão ser lidadas. Então, se você está num processo de transição de carreira, eu estou só estudando aqui, programação em casa e tal, estou fazendo bem direitinho, mas você não está nem aí para o resto do processo, que é você se vender, você colocar isso de uma forma fácil, didática, escrever bem. Mas eu não escrevo tão bem assim. Pede uma ajuda, já falei. Vai usando outras pessoas nesse processo. Vai melhorando e vai se vendendo e vai entendendo que você está no empreendimento. Você com certeza vai ter as suas chances muito maiores porque você está levando a sério não apenas o estudo em si, que é parte do processo, mas o processo inteiro. Daí o fato que pensar estrategicamente é essencial, entendeu? E qual a empresa, né, Léo, que não quer ter dentro do seu time pessoas que têm a visão de empreendedor, né? Uhum. De pessoas que se preocupam com a empresa, né? Sim. Então, acho que talvez a gente vai tocar naquele ponto, né? Empregabilidade, estabilidade. Talvez esse seja um dos pontos que as pessoas achem, eu não tenho estabilidade no meu emprego, é muito estável, não sei o quê. Será que você não está tendo um comportamento que está indo contra você nesse sentido? Uhum. Porque é muito difícil. Eu diria, eu vou usar a palavra impossível, é quase impossível você não ter uma boa empregabilidade se você não for um cara que se dedica para a empresa e mostra para ela o potencial que você pode desenvolver ali dentro, né? Uhum. Mas se você só fica ali reclamando, só achando pontos ali de defeitos, em vez de estar propondo soluções para a empresa, isso complica a tua situação, né? Sem dúvida. Eu acho que ter um plano de transição é algo importante, né? E esse plano envolve o estudo e envolve outras questões também, como você se publicizar, né? Você tornar público aquilo que você está fazendo, não no sentido ruim de autopromoção, Sim, né? No sentido que vai queimar o seu filme, não, mas no sentido de tornar público as coisas que vocês estão fazendo, participar eventualmente de comunidades, colaborar e tal, e você... porque as pessoas que estão conseguindo as vagas não necessariamente são as melhores, mas são as pessoas que estão dando a cara a tapa e que estão fazendo de uma forma profissional. É possível você ser profissional,
antes de ser um programador júnior. Uhum. Essa é uma frase, acho que pesada, né? É possível você lidar com as coisas de uma forma profissional antes mesmo de você ser um programador júnior. E o fato de você ter um pouco mais de idade vai fazer com que ser profissional seja algo mais natural para você, porque você já foi profissional em outra área. Pressupõe-se, né, que uma pessoa de 40 anos já foi profissional de uma outra área. Então, você precisa lidar com o processo de forma profissional. Eu estou aprendendo eu estou no início da programação, estou aprendendo lógica de programação. Aprenda lógica de programação de uma forma como um profissional se comportaria. Defina o seu plano e siga o plano. Então, por exemplo, as empresas estabelecem planos estratégicos de 15 anos, sei lá, 10 anos, planos de longo prazo. Elas não ficam mudando o plano a cada ano, entendeu? Um plano de 15 anos, ele não fica mudando a cada 6 meses. Por quê? Porque se mudar, a empresa não sabe para onde vai. Fica feito barata tonta e não vai para canto nenhum. Então, como é que uma pessoa que é um programador, que não é nem um programador júnior, lida com as coisas de forma profissional? Criando minimamente um plano, estabelecendo um cronograma, definindo horários, né? Eu não tenho como definir horários porque a minha agenda é muito bagunçada, eu tenho que atender clientes sob demanda. Ok, é uma limitação sua, mas dentro das suas limitações, lide com as coisas de forma profissional, com responsabilidade. Isso faz toda a diferença, entendeu? E o processo de transição de carreira pode ser uma excelente oportunidade para você amadurecer aquilo que talvez você deixou de amadurecer em tempos passados, né? Uma coisa, eu cuido de adolescentes, né, na igreja e tal, eu digo para os meninos de 15 anos, vocês não precisam ter cabeça de que tem 25, 30 anos. Não, você tem que ter uma cabeça de 15 anos. Mas também não dá para, com 15 anos, ter cabeça de menino de 6, 7 anos e estar reclamando e chorando como se fosse uma criança, porque vocês não são mais crianças. Então, é que você tenha a maturidade dentro do tempo certo. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Mas essa questão do profissionalismo não tem a ver só com maturidade, tem a ver com excelência, com fazer direito, entendeu?